A linguagem do nosso inconsciente nós não conhecemos. Ela é metafórica, ela é imagética, ela é através de imagens envolvidas em sentimentos e emoções. Hoje nós vamos falar sobre uma história de Bert Hellinger, porque essa história realmente ela pega no cabeção de todo mundo, como por hábito a gente tem de querer entender tudo, né, para a gente conseguir processar. E é aí que essa história entra. Na verdade, ela é bem difícil de compreender, porque ela é extremamente metafórica e simbólica, e aí ela pega um pouquinho no cabeção. Então vamos à história. Essa história conta sobre uma mulher que caminha por uma longa estrada e conforme ela caminha, ela vai deixando as marcas dos pés na estrada, deixando as marcas da sua caminhada. E essa mulher, ela carrega um enorme peso, um peso que a oprime, um pesar. E querendo se livrar desse peso, ela ousa pegar um outro caminho. Então ela pega o caminho, esse outro caminho, e vai caminhando, caminhando, horas caminhando, sem saber onde vai dar esse novo caminho. E lá pela tardinha, o sol se pondo, o céu avermelhado, ela tá cansada, ela decide sentar-se. Então ela senta-se e diante de si, a uma certa distância, ela vê uma caverna. E ela quer entrar, ela vai em direção à caverna. E quando ela chega na frente da caverna, ela encontra a caverna fechada por uma porta de ferro. E ela pensa, que estranho. Talvez aconteça alguma coisa. Então ela senta-se diante da caverna e olha alternadamente para longe e para a caverna. Para longe e para a caverna. E ali essa mulher passa 3 dias olhando alternadamente para longe e para a caverna. 3 dias e 3 noites. Até que num determinado momento, ao olhar para longe e olhar para a caverna, ela encontra a caverna aberta. Então ela lança para dentro da caverna, ela se lança para dentro da caverna. E subitamente, ao estar dentro da caverna, caminhando, ela olha e vê que de repente ela está a céu aberto de novo. E ela pensa, que estranho. Ela esfrega os olhos e continua caminhando. Até que ela vê diante de si, a uma certa distância, uma bola branca. E dentro da bola branca, ela se vê. Ela está lá, dentro daquela bola branca. E ela pensa, que estranho. Talvez aconteça algo. Então ela senta-se diante daquela bola e olha alternadamente para a bola e para longe, para a bola e para longe. Do lado de fora da bola, há uma grande fumaça, há uma grande nuvem de fumaça que parece uma chama negra, sabe? Que tenta, com todas as forças, entrar dentro da bola. E ela olha e pensa, que estranho, talvez aconteça alguma coisa. E ali, assim, sentada, olhando alternadamente para a bola e para longe,
ela passa 3 dias e 3 noites. Até que, de repente, ao olhar para longe para a bola, ela vê que a bola abre e aquela chama, aquela sombra entra dentro da bola branca e a bola se expande, cresce. E ela se vê lá dentro da bola também se expandindo. Ela se vê, ela pode se ver, se alongar, se estender. Porém, ela se tomou cinzenta. Essa história, eu acho que não teve uma única vez que eu contei essa história que ela não causou estranhamento. E eu adoro histórias que causam estranhamentos, porque a gente não a compreende, a gente não entende, ou a gente entra numa busca para tentar entender e a gente perde a maior riqueza da história. E quando estamos fora do fluxo da vida, quando estamos sem raiz, quando abandonamos a nossa raiz, renegando o nosso lugar de origem, o que nos aconteceu, essa história acaba se tornando um calcanhar de Aquiles, porque ela nos diz aquilo que não queremos ver. Ou o fato de a gente já estar há tanto tempo cobrando da vida, que quando a gente escuta essa história, a gente não acessa o que essa história fala ao nosso coração. Só que o melhor das histórias é exatamente isso. É exatamente a gente não entender. É exatamente a gente permitir que ela nos transpasse. Pois as histórias, gente, falam a língua mãe do nosso inconsciente. É o metafórico, é o simbólico. E é uma linguagem que a gente não fala, a gente não conhece essa linguagem. E eu amo essa história, porque independente da gente entender ou não, entender mesmo racionalmente, ela nos afeta profundamente. Ela mexe com a gente, mas a gente não a entende. E, infelizmente, nós tendemos a pegar o caminho do entendimento. E a gente não tem que entender, vocês já ouviram tanto eu falar isso, né? Que a afetação e a cura se dá mesmo sem o entendimento das coisas. Aliás, que todo o nosso entendimento das coisas são por invenção do nosso cérebro, né? Então, a gente muitas vezes pega o caminho do entendimento no lugar de pegar o caminho do sentir e deixar fluir. Assim como a personagem dessa história. Primeira coisa, essa história contada por Bert Hellinger tinha um contexto. Ele está numa explicação, ele está explicando uma coisa, e aí ele decide contar essa história porque nós entendemos as coisas melhor pelo metafórico. Porque ali é através do metafórico que mexe com as nossas imagens internas, que movimenta realmente a nossa alma. E o contexto que o Bert coloca lá não é o contexto que nós estamos agora, né? Então, como ela é muito metafórica, a cada contexto vamos ver nessa história algo diferente. Isso quer dizer que a gente não deve fechar a história nesse único ponto de vista, porque a cada momento da nossa vida nós vamos ter uma percepção diferente. Essa história, ela é muito, muito, muito simbólica, ela é muito, muito, muito metafórica, e como temos por hábito querer compreender, ou seja, desvendar os símbolos, as metáforas, isso nos coloca em apenas um caminho. Nós nos perdemos em busca do entendimento e trilhamos muitas vezes um caminho de opressão. Assim como a moça que está lá caminhando e sentindo o peso, nós vamos fazendo isso conosco também. E com isso, quando a gente pega esse caminho do entendimento, da racionalidade, né, de encontrar razões para tudo, de encontrar posicionamento para tudo, explicação para tudo, nós perdemos a nossa percepção. E com isso também perdemos a nossa confiança de que algo possa acontecer. Pegar outro caminho é uma escolha. E assim como a história nos mostra, ela ousa
pegar um outro caminho. É uma escolha. As razões dessa escolha pouco importa. O fato é que ela está num caminho onde ela está sentindo peso, se sentindo oprimida, e ela ousa pegar um outro caminho. E ela simplesmente vai por esse caminho. E a gente tem medo de se deixar levar, porque a gente precisa do controle, a gente quer controlar, a gente quer entender, saber as razões, os motivos. E o mais engraçado é que quando a gente descobre que todas essas razões, motivos e entendimentos são pura invenção do nosso cérebro para sair do desconforto, porque o estranhamento nos causa desconforto, a gente muitas vezes decide ficar e nos manter na dor, ou as próprias razões e motivos que a gente encontra nos mantém na dor, né? E não sabemos o que fazer muitas vezes. Ou porque muitas vezes estamos presos no passado, culpando o passado por tudo que nos acontece agora, ou muitas vezes também presos no futuro, porque queremos algo lá, né? Queremos, e com isso a gente perde o presente, que é a única coisa que nós temos, né? E aí a gente não se deixa levar, não se deixa fluir por causa dessa necessidade de controle. Assim como essa moça, nós fazemos isso algumas vezes. A gente ousou pegar outros caminhos. Só que no meio do caminho, vamos encontrando algumas portas fechadas. E não sentamos diante dela e alternamos o nosso olhar para longe e para perto, para longe e para perto. Nós não olhamos além. Muitas vezes a gente quer ir lá na porta, né? Ver por que a porta está fechada, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, quer forçar a abertura da porta. A gente não se senta diante para ver se algo pode vir a acontecer. A gente não confia de que algo pode vir a acontecer, mesmo que seja estranho para nós no primeiro olhar. Então nós queremos saber por que a porta está fechada, o que nós fizemos de errado, aí buscamos culpados, e bem provável que a gente vá lá até a porta pensando, não, gente, tem que ter um trem aqui, uai. Tem alguma coisa aqui, por que essa porta é fechada? Uma porta de ferro na caverna? Que trem mais sem sentido. Aquilo que nos estranha nos faz permanecer numa busca incessante para mapear o estranhamento, o porquê do estranhamento. E no lugar de deixar fluir, alternando o nosso olhar, nós vamos lá querer tentar abrir, ver, forçar a abertura da porta, forçar o caminhar. Então nós queremos controlar e não vamos deixando fluir, deixando as coisas acontecerem, porque muitas vezes tendemos a nos cobrar a fazer, temos que fazer, tem que fazer, sempre fazer, ou buscar, sempre buscar, e aí a gente nem percebe que com isso nós nos tornamos eternos fazedores e eternos buscadores, mas estamos buscando sempre lá e perdendo o cá, aquilo que nos acontece aqui, ou aquilo que pode nos acontecer aqui. O não fazer, o deixar fluir, que é uma coisa que Bert vem nos trazer a todo momento, também é uma ação. E assim como a moça, ela senta, ela pensa, né? Que estranho, talvez algo aconteça. E ela senta, mas ela senta, e esse sentar dela não está na inércia. Ela olha para além daquilo, e ela olha para aquilo. Percebe que existe na história esse ato dela sentar e olhar para além, e olhar para aquilo, e olhar para além. Há como se fosse uma confiança, está tudo bem. O não fazer também é uma ação. E muitas vezes precisamos fazer exatamente isso. Para quê? Para que a percepção aconteça. Então, eu vou dar um exemplo simples. Quando nós temos alguma dúvida, a gente quer resposta. A gente tem dúvida para uma coisa, a gente quer resposta. E muitas vezes, o caminho para ter a resposta para essa dúvida é deixar essa dúvida num cantinho do nosso coração. Deixar ela lá, quietinha. Quando a gente aprende a fazer isso, depois de uns dias, a resposta vem. Ela nos chega. As portas da caverna se abrem. Então a gente vê a resposta. É muito louco isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim. Uma dúvida que você fala assim, tá bom, deixa aqui.
E você confia que em algum momento aquilo vai ser respondido. Isso é percepção, isso não é do nosso entendimento mental. A gente não vai em busca da resposta. A resposta vem até nós, porque nós sempre temos as respostas. É que às vezes é necessário sentar e olhar alternadamente para as coisas que nos chegam, que nos acontecem. E quando ela senta e diz, né, talvez algo nos aconteça, talvez algo aconteça, pode num primeiro instante parecer que ela está ali parada, sem fazer nada. Mas ela olha, ela observa para longe e para perto, para aquilo que está diante de si. E o que nos leva a gente a querer tanto, essa necessidade de entender, de racionalizar, saber sobre tudo o que surge diante de nós e o porquê surge diante de nós, o porquê aquilo nos acontece. Então, usando a metáfora da história, o porquê a caverna está fechada? Ela encontra a caverna e o porquê a caverna está fechada? Por que a gente tem essa necessidade tanto de querer controlar tantas coisas? Talvez por insegurança, talvez por medo. Aí nossa cabeça pega um caminho que nos traz o peso que nos oprime. E quando algo nos apresenta, muitas vezes achamos que é uma coisa e de repente é outra. A gente descobre que é outra, completamente diferente. Ela entra na caverna e de repente ela está sob céu aberto? Uai, que estranho. Quem é que entra numa caverna e de repente está sob céu aberto? Não é? Tem certeza, isso não já aconteceu com você? Você tá lá achando que é uma coisa, de repente você descobre que é outra. Então você tá sob céu aberto novamente. Nossa, é muito metafórico isso. E de novo ela pensa, quando ela encontra, quando ela se vê sob céu aberto de novo, ela pensa, que estranho. E aí ela se senta novamente. E aí ela vê a bola branca. E dentro da bola branca ela está lá. Ela se vê dentro daquela bola branca, encolhida. O mesmo controle que nos leva a sair do fluxo da vida, nos leva a separar as coisas. Isto é bom, isto é ruim. Isso eu quero, isso eu não quero. Fazemos isso tanto para as coisas que nos acontecem, situações que nos acontecem. Fazemos isso para as pessoas, com as pessoas, isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero gente assim perto de mim, eu quero gente assado perto de mim. Eu gosto de gente assim, eu não gosto de gente assado. Tanto para nós mesmos. A gente faz isso conosco. Eu quero consertar isso, eu quero arrumar isso, eu quero mudar isso, eu quero melhorar nisso, eu quero ser assim. Ah, eu sou assim e eu não quero ser assim. Colocamos tudo no preto e no branco, no bom e no mal, no fora e no dentro. Tudo a gente separa. E enquanto fazemos isso, deixamos de crescer. Ficamos presos, pequenos, encolhidos no nosso mundinho, todo limpinho, branquinho, iluminado. E aquilo que nós não queremos está de fora. Só que quando se trata da gente mesmo, quando se trata, como é na história, a moça dentro da bola, e ela se vê lá dentro da bola, e o que está de fora, separado, tentando entrar a todo momento, lá dentro ela está encolhida, totalmente espremida. Assim ficamos, exatamente assim. Não crescemos, não expandimos. E quando a bola abre e a chama entra, ela se expande. E com isso, a moça dentro da bola também se expande. Em todos os sentidos. É fácil? Não, não é, mas é uma escolha diária, cotidiana. Também não é difícil. É difícil quando a gente já quer, já pensa assim, nossa, é a iluminação em pessoa, né? A integração total, luz e sombra, velho. Só vai acontecer quando a gente morrer. O Bert Hellinger tem uma frase que eu acho perfeita. Só se chega na perfeição quando a gente morre. Porque enquanto a gente tá viva, é em processo, nós estamos em movimento o tempo inteiro.
Nós estamos em movimento, situações novas nos chegam a todo momento e precisamos lidar com o que temos ali, naquele momento. O que eu tenho? Se eu separo, eu encolho. Se eu incluo, eu expando. E aí a gente expande em todos os sentidos, expansão de consciência, expansão financeira, expansão de relacionamentos, expansão em todas as áreas da nossa vida, expansão na profissão, no emprego, em tudo. A gente expande, porque estamos abertos e incluindo tudo aquilo que é diferente de mim, porque aquilo que é diferente de mim me faz crescer. É lindo isso, né? Parece utópico. Se a gente pensar que todas as vezes a gente vai se tornar pessoas assim, totalmente iluminadas e que nós vamos incluir sempre, cara, aí realmente se torna utópico. Aí é um negócio fora da realidade. É pura ilusão. Nós estamos vivos. E com isso, as nossas emoções ali tomam conta sempre, porque somos 100% emocionais, né? Até mesmo os nossos pensamentos estratégicos, lógicos, né, cheio de razões, são pautados pelas nossas emoções. Então, o que a gente precisa entender? Que é diário. Lembra da frase orai e vigiai? É a todo momento. Tem momentos que vamos conseguir, tem momentos que não vamos conseguir. Meus alunos, né, sempre vêm trazer algumas questões assim, de, desta vez eu consegui, desta vez eu não consegui, e aí eu falo, que bom. Eu tenho uma cliente que eu atendo a ela a cada 15 dias, e eu atendo ela somente com histórias, né? E foi muito interessante o processo dela, desde o começo, porque ela não conseguia se ver, ela não conseguia se perceber, se sentir mesmo, o que você sentiu fisicamente, e ela não conseguia saber o que ela tinha, o que tinha acontecido com ela fisicamente. E nos nossos últimos encontros, ela estava muito consciente de si, e foi muito interessante que ela falava assim, não, aconteceu tal coisa, eu fui lá, chorei, fiquei triste, mas assim, fiquei triste umas 3 horas, depois passou, foi tudo bem. Eu falei, olha que máximo, isso é viver, né? Você escolhe e fala, ok, aconteceu, fiquei triste. Eu vou lá, fico triste, lido com aquela situação e bola para frente. Toca a vida. Ao invés da gente ficar nessa autocobrança de que, cara, a situação me chegou, nossa, não, eu já tenho que ali, ó, não ser afetado por ela, seja o the best, você entendeu? Eu falei, cara, isso não é humano. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui no YouTube. E esse sorriso ao explicar esses processos internos tão desafiadores, é por esperança, grazie di cuore, grazie di cuore por essa aula. Então, porque eu acho, pegando o que a Pamela colocou, né, sobre o sorriso, cara, eu acho que a vida é isso. Eu acho que a gente tem que dar risada das nossas coisas. Hoje de manhã eu estava conversando muito com meu marido sobre as decisões que nós tomamos e o quanto as nossas decisões foram infantis, foram profundamente infantis. E aí eu estava conversando exatamente isso com ele. E a gente estava conversando sobre isso, rindo, porque o que adianta pegar o chicote e que eu não devia ter feito isso, que eu devia ter feito diferente. Cara, já era. Fudeu. Meu professor tem uma frase que eu acho perfeita. O passado é inevitável. O passado é inevitável. Então eu vou fazer o quê? Pode ser que num determinado momento, assim, na hora que eu me conscientizo da infantilidade de uma decisão, eu fique um pouco triste. Claro, e essa é a beleza da vida. São os altos e baixos, assim, é isso que diz para nós que nós estamos vivos. É isso que diz para nós que nós somos inteiros. Nós somos inteiros. Então, a gente tem momento de tristeza? Sim. Nós temos momento de raiva? Sim. Nós temos momento querendo vontade de esganar o outro, matar o outro? Sim. Isso é o que nos torna inteiros. Mas o que eu faço com isso é o que faz toda a diferença. O que eu faço, e não no sentido de controle, como diz a própria história, né? Quando ela se vê diante da caverna, e a caverna está fechada,
uma porta de ferro ainda, né? Ele ainda traz essa imagem. A caverna está fechada por uma porta de ferro. Não é nem de madeira onde a gente vai quebrar. É de ferro. Então, o que eu faço com isso? O que tem ali à minha disposição que eu posso já começar a fazer, que é preciso fazer, ou o não fazer também é uma ação, o confiar na vida, o confiar de que algo vai acontecer. Eu vou contar uma situação pessoal que eu acho que vai talvez esclarecer bastante. Eu e meu marido, nós somos autônomos. A vida inteira eu tive um único trabalho na minha vida onde eu fui funcionária. Depois desse trabalho, eu fiquei uns 3 anos trabalhando. Saí da empresa, eu trabalhava porque eu precisava pagar minha faculdade e pedi as contas na empresa para poder fazer faxina, porque eu fiz as contas que fazendo faxina eu ganhava mais e pagava a faculdade com mais tranquilidade, porque o que eu ganhava na empresa, no salário, não cobria a faculdade, não dava para pagar a faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu fiz as contas. Todo mundo ali no meu curso, a maioria pagava faxineira a cada 15 dias. Se cada um ali me contratar para fazer a faxina, eu pago a minha faculdade e ainda junto o dinheirinho para segurar nos meses de férias. E foi o que eu fiz. Eu pedi as contas, cheguei na faculdade num horário de intervalo e eu cheguei e anunciei. Eu falei, vou pedir as contas na minha empresa, vocês vão mandar a faxineira de vocês embora e vai me contratar porque eu preciso trabalhar e pagar a faculdade. E outra, vocês pagam a faxina e o ônibus. Comigo vocês vão pagar só a faxina porque eu vou a pé para casa de vocês, que é tudo pertinho, né? Então vocês vão economizar. E assim eu fiz e deu tudo certo. Meus 2 últimos anos de faculdade eu paguei dando faxina. A partir de então, eu nunca mais trabalhei como funcionária. E isso faz com que há meses a gente tem e há meses a gente não tem. Há meses vem trabalho e existem meses que não vem trabalho, porque é o fluxo mesmo do mercado. E a gente vai aprendendo como autônomo a lidar com isso. E o que isso nos diz? Que sempre eu e meu marido, a gente faz uma reservazinha, exatamente para meses que a gente sabe que tem um fluxo menor de trabalho. Quando entrou a pandemia, a gente tinha uma reserva. Então, nós ficamos 6 meses sem trabalhar, sem entrar nada de trabalho. Aliás, todos os trabalhos que tinham marcados foram sendo cancelados por causa, nosso trabalho era presencial, por causa da pandemia. E olha que interessante, os trabalhos começaram a voltar, o fluxo do dinheiro começou a voltar em casa, só que quando chegou em junho deste ano, nós fizemos, desde o final do ano passado, algumas escolhas infantis. E isso fez com que, em junho, a gente olhasse para as nossas finanças e visse que em agosto o bicho ia pegar. Não ia ter dinheiro para pagar um monte de coisa. E a gente olhou e falou, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, isso e isso. Qualquer merda que der, estamos na rua? Não. Não estamos na rua, velho. Cara, eu tenho minha mãe, eu tenho amigo, eu tenho o povo lá que eu trabalho, que a gente tem uma relação maravilhosa, que eu presto serviço. Eu aciono essa galera. Eu não tenho problema nenhum em acionar essa galera. Não entramos em desespero, não nos preocupamos. Por quê? Porque olhamos tudo que a gente podia fazer, tudo mesmo, das relações que nós temos com as nossas pessoas, com os nossos empregadores, com os nossos amigos, com mãe, com pai. E aí, o que aconteceu? Na primeira semana de agosto, gente, pintou tanto trabalho que fechou o nosso mês de agosto e de setembro. A gente tá até fevereiro do mês que vem fechado, do ano que vem. Então, é confiança naquilo que você tem, nas suas relações, no fluxo da vida. Significa que você sempre vai fazer escolhas perfeitas, maravilhosas? Significa que toda situação que vai nos chegar, você vai estar na iluminação total, perfeita? Os meus alunos falam, né? Ou os meus clientes também às vezes falam, ai, Sandrinha, eu deixei isso me afetar. Cara, que bom que você deixou isso se afetar. Significa que você tá viva, mulher. Agora, quanto tempo você ficou
nessa situação? Quanto tempo você fica agarrado na banana? Hoje eu tenho 40 anos, eu tô agarrado numa banana que aconteceu quando eu tinha 9. Falando que minha mãe podia ter feito isso, minha mãe devia ter feito diferente, minha mãe devia ter... Minha mãe, quanto tempo eu não fiquei agarrado, que minha mãe não podia ter mentido para mim com relação ao meu pai? São situações que nós não controlamos. Aí se a gente abre mão, ela tem as razões dela, e pode ter certeza que as razões dela foram por muito amor, pelo menos essa certeza eu tenho. Todas as razões da minha mãe foram por muito amor por mim. E aí eu abro mão disso. É por isso que a gente consegue sorrir mesmo nesses momentos. Mas isso não significa que eu não tenho meus momentos, que eu não choro. Não significa que eu não tenho meus momentos de pau aqui com meu marido. Mas sabe o que normalmente a gente faz? Quando a gente tem as fights aqui em casa, depois a gente dá risada. A gente fala, gente, como eu fui infantil, né? Como eu fui exigente, como eu fui infantil. Aí a gente olha para as coisas. Porque sim, às vezes a gente é tomada ali pela situação, pelo momento, por todas as experiências que nós trazemos, não somente nossas, mas também do nosso sistema, e isso faz com que a gente se deixe levar por isso, né? E tá tudo certo. Aí vamos equilibrando a relação e por aí vai. Agora, o que eu mais acho interessante nessa história é exatamente esse momento. Essa história afeta, passa, transpassa a nossa alma e a gente entra na incessante busca de entender essa história. A cada momento da nossa vida, essa história vai nos dizer algo diferente. O que a gente precisa olhar alternadamente nessa história são as imagens da história. As imagens que esse conto tem. E a gente olha alternadamente para essas imagens. A gente olha para longe e para perto, para longe e para perto, deixando que algo aconteça. Talvez aconteça, talvez não. Então, a imagem dela sentada diante de uma caverna com a porta de ferro fechada, olhe para esta imagem alternadamente. E, de repente, esta porta de ferro se abre sem ela fazer, entre aspas, nada. Porque ela diz, talvez algo aconteça. Ela não cria expectativa de que algo vá acontecer. Nenhum momento ela cria expectativa. Está no verbo dela. Talvez algo aconteça. E acontece. Depois de 3 dias, ela olhando alternadamente, acontece. A porta se abre e ela se lança para dentro da caverna. E dentro da caverna, de repente, ela está sob céu aberto. Que estranho. Esta é outra imagem que pode nos dar muita coisa, a cada contexto, a cada momento da nossa vida. A imagem dela vê a bola branca. Para mim, esta é a imagem que mais me toma nessa história, que é quando ela vê a bola branca e ela se vê lá dentro da bola branca. E de fora está esta chama, fumaça de nuvens, essa coisa assim de sombras, tentando forçadamente entrar na bola branca. E quando ela está lá dentro da bola branca, ela está encolhida. Esta imagem é muito poderosa, muito forte. E precisamos olhar para esta imagem alternadamente, sem buscar entendimento, sem buscar o que essa imagem quer dizer. Essa imagem não quer dizer nada. Ela diz, e ela diz para nós coisas diferentes a cada momento que nós estamos na nossa vida, a cada contexto. E ela se vê lá encolhida, exprimida, e ela diz de novo, talvez algo aconteça. De novo, ela não cria expectativa. Por isso que essa história, Bert Hellinger nomeou de a inocência. Não busca razões para nada, não cria expectativa de nada. E aí, de repente, a bola branca abre, a sombra, né, entra na bola branca
e ela se expande. E ela se vê lá dentro da bola, também se expandindo. E aí ele fecha essa história com uma das frases mais poderosas e que dá um nó na nossa cabeça. Ela se tomou cinzenta. E aí, nessa frase, a gente faz assim: caralho, não entendi. Tomou cinzenta. Ai, porra, aí dá um nó na nossa cabeça. Bert Hellinger, com toda a filosofia sistêmica, ele traz duas questões muito importantes, que é a autorresponsabilidade, ou seja, quando a gente é criança, sim, nós somos vítimas das circunstâncias, porque nós não temos autonomia sobre nada. Ali nós somos vítimas, mas depois, aí é uma escolha, continuar vítima ou não, é uma escolha. Então, ele traz muito forte essa questão da autorresponsabilidade. Ok, lá eu fui vítima, mas agora, se eu continuo vítima, é uma escolha. Então, eu atualizo as informações. O que importa não é o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. De quem que é essa frase, amor? Sartre. É por isso que é bom ter um marido inteligente, cara. Sartre, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com que a vida fez de você. Então, assim, em determinadas situações, sim, somos realmente vítimas, mas depois que passa a situação, aí é uma escolha, continuar vítima ou não. Então, ele traz a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade traz uma questão que é a ação. Então, esta frase, porém, ela se tomou cinzenta. Então, é uma ação, é um verbo de ação, ela toma para si tudo o que lhe compõe, tudo aquilo que ela separava, tudo aquilo que ela dividia, ela toma para si. Então, ela se tomou cinzenta. E aí, a expansão. E o mais gostoso é que nós somos assim por essência. Nós somos cinzentos. Nós somos o bem e o mal, o feio e o bonito, o ruim e o bom. Nós somos tudo isso. Nós somos a raiva, o ódio, nós somos o amor, nós somos a empatia, nós somos o carinho, nós somos o desprezo, nós somos tudo isso. Enquanto queremos separar, nós não tomamos aquilo que é nós, que nos compõe. E se a gente não toma o que nos compõe, nós encolhemos, ficamos presos, nós não podemos expandir. E enquanto vamos adjetivando, dividindo, separando, excluindo, vamos ficando velhos e pequenos. Só que nós somos essa expansão por essência. A inclusão faz parte da nossa essência. As razões, os motivos, as argumentações, as historinhas que inventamos é que provocam as divisões. Os entendimentos provocam as divisões, as separações. E aí, essa ação de se tomar cinzento é diária. Porque, às vezes, assim, ó, eu brinco, né, que não é uma brincadeira, mas eu falo assim, em tom de brincadeira, até dormindo, o nosso cérebro nos conta história. O nosso inconsciente fica nos contando histórias. É metafórico, totalmente metafórico, totalmente simbólico. Os nossos sonhos são simbólicos e metafóricos. E perdemos ainda a chance de nos abrir para a percepção quando vamos em busca da interpretação, do entendimento do sonho. Perdemos totalmente a percepção do que a imagem dos sonhos pode nos trazer. Então, vamos em busca do esclarecimento, ao invés de esperar chegar através da imagem do nosso sonho, porque os nossos sonhos estão conectados às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às significações que damos às experiências e às emoções e aos sentimentos. Então, não é uma linguagem que a gente sabe falar.
A linguagem do nosso inconsciente nós não conhecemos. Ela é metafórica, ela é imagética, ela é através de imagens envolvidos em sentimentos e emoções. Então, quando a gente acorda e a gente teve sonhos que despertou, né, a história que o nosso cérebro nos contou, está relacionada com emoções não muito agradáveis, a gente não acorda bem, a gente acorda cansado. E muitas vezes a gente gruda naquele sonho e fala, nossa, tive um sonho horrível. E a gente fica se recontando esse sonho horrível o dia inteiro, revivendo este sonho horrível o dia inteiro. E tentando entender, racionalizar, buscar razões. E muitas vezes ainda fazemos isso, projetando isso no futuro. Olhamos para o sonho e falamos assim, nossa, vai acontecer tal e tal coisa. Caraca, prisão total, total. Porque ao invés de você deixar fluir, talvez algo aconteça, você já cria uma expectativa, se fecha, se encolhe, se oprime, e as escolhas que você passa a fazer normalmente são determinadas pelo medo daquilo acontecer. A Caíse falou assim, nossa, é por isso que essa história fala tanto comigo, entendi, que forte, que profundo, é? E a cada momento da nossa vida, se a gente ouvir essa história... Vocês já devem ter passado isso com livros que a gente leu há tanto tempo atrás, de repente a gente vai ler... Um monte de percepções ali, um monte de coisa nova vem surgindo e fala, nossa senhora, eu não tinha sacado isso não nesse livro. Porque somos novos, estamos em outro contexto, somos novas pessoas, né? Eu gosto de pensar na ideia de que a cada minuto que passamos na nossa vida, estamos sim mais velhos, mas estamos mais novos. Estamos mais velhos, porque o tempo passa, a gente está desgastando o nosso corpício, né? Mas estamos mais novos. Porque vivenciamos coisas novas, aprendemos coisas novas, estamos mais novos. Então, as percepções serão outras quando a gente escuta 2, 3 vezes a mesma história, em momentos diferentes da nossa vida. Então, essa história ela é muito, muito, muito forte. Então, ao invés da gente ficar no processo de entender o que ela quer nos dizer, ou o que Bert Hellinger quis dizer com a mulher lá dentro da bola, o que o Bert Hellinger quis dizer com a caverna trancada com uma porta de ferro, deixa a imagem ali e se deixe penetrar pela imagem. Deixe o conto conversar com o nosso inconsciente. Porque nós não falamos a língua do inconsciente, mas os contos falam a língua do nosso inconsciente. Os contos é a língua mãe do nosso inconsciente, porque nosso inconsciente fala a língua metafórica, simbólica, e os contos é a linguagem metafórica, simbólica. Então, se deixe permear por aquela imagem, por aquelas imagens do conto, porque o conto traz muitas imagens, por isso ele é uma montanha-russa de emoções. Mais um motivo que eu falo para vocês, para de grudar nas histórias pelo tema, não fica grudado no tema, o tema das histórias pouco importa. Por exemplo, essa história se chama inocência, então quer dizer que essa história trata da inocência? Isso é o tema superficial, é muito superficial, não quer dizer nada. As imagens, os acontecimentos que o personagem vai vivenciando é que vai falando conosco e vai organizando as nossas imagens. Então, eu me permito ser penetrada pela imagem do conto, pela imagem dela lá, observando, olhando alternadamente. Traz isso para sua vida, em que situações você precisa alternar os olhos. Ao invés de querer ir lá, tentar abrir a porta, resolver, isso é controle, isso traz peso, isso oprime. Então, onde que está faltando confiança na minha vida? Onde que está faltando confiança no fluxo da vida? Eu estou sem confiança no fluxo da vida, por isso eu quero controlar tudo. A mesma coisa a história da oportunidade. O homem sem sorte, a história do homem sem sorte. Ele quer tanto encontrar sorte no caminho que ele não encontra nada. O eterno buscador não encontra nada, só fica buscando, 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 buscando. E tá ali na frente, tá na cara. Bastava ele parar e olhar alternadamente, confiar, não fazer, não buscar. Essa live tá mexendo até comigo. O que eu tô falando aqui tá mexendo até comigo. O quanto a gente tem necessidade de buscar, de fazer, de controlar, de encontrar, de resolver. Sabe aquela história assim, ó? O fluxo da vida tá te levando pra lá.
e você nada contra, porque você quer ir para lá. E o que acontece? Quem nada contra a correnteza? Quem nada contra a correnteza se cansa, perde fôlego, nada 2 metros, volta 10. Como é que eu sei, Sandrinha, que eu estou no fluxo da vida? A própria vida nos mostra isso. As próprias situações da nossa vida nos mostram isso. Por isso que às vezes é necessário a gente sentar, não fazer nada. E esse não fazer nada é fazer algo, sabe? É se permitir. E aí é o tomar todos os dias. Tomar tudo aquilo que me compõe. Onde eu não tomo aquilo que me compõe? Quando eu estou exigindo que fosse diferente. Quando eu estou exigindo que fosse do jeito que eu gostaria que fosse. Onde eu não estou tomando aquilo que me compõe. Quando eu tenho mágoa de algo que aconteceu ou de alguém. Ou por algo que me fizeram. Quando eu trago mágoa no meu coração. Onde que eu não tomo aquilo que me compõe? Quando eu reclamo das coisas, da vida, das minhas relações, quando eu reclamo, eu não estou tomando aquilo que me compõe. Quando eu não estou tomando aquilo que me compõe, quando eu estou julgando, eu não estou tomando aquilo que me compõe. Quando eu estou queixando, lembra desses verbos? 5 verbos. Queixar, reclamar, julgar, magoar e exigir. Esses verbos são verbos de ação que me faz não tomar aquilo que me compõe. Agora, julgamento é um processo natural do nosso cérebro, porque eu olho para algo e é instantâneo. Meu cérebro faz uma leitura daquilo. Então, o que eu organizo com esta leitura, quando eu determino que isso é bom, isso não é, isso presta, isso não presta, tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assado, não pode ser assado, aí eu estou dividindo, aí eu estou separando, aí eu estou julgando. Então, ela se toma cinzenta. É um ato mesmo, é uma ação diária, cotidiana, se tomar cinzento. Tem dia que você vai dar conta, tem dia que você vai separar. Uai, fazer o quê? O dia que separou, olha por que separou, olha, alternadamente, onde foi que você separou, não foi nem o porquê, né? Porque os porquês pouco importa, mas onde foi que você separou, olha ali alternadamente, sem buscar, sem criar expectativa, espera a percepção chegar, a resposta chegar, e aí com isso, você depois, da próxima vez, consegue fazer um tiquinho diferente. Um tiquinho diferente já tá bom, não precisa fazer completamente diferente. E assim a gente vai conseguindo rir dessas coisas tão pesadas, tão desafiadoras. A vida é um eterno desafio. Só para a gente finalizar essa live, porque meu pai está aqui comigo, e meu pai sofreu um acidente há alguns anos atrás, e ele sente muita dor, ele sente muita, muita, muita dor. E minha mãe também, minha mãe tem um desvio na coluna, que ela sente uma dor violenta, ela está sempre tomando remédio, mas minha mãe não para de trabalhar, minha mãe trabalha incessantemente. Aí, outro dia, meu pai chegou na casa da minha mãe e ela abriu o portão e abriu um sorriso, né? Porque minha mãe também é sorridente, ela tá sempre sorrindo. Aí, disse que meu pai virou para ela e falou assim, Sandra, como é que você consegue tá sorrindo, sentindo dor, Sandra? E ela falou assim, Marquito, o dia que eu descobri que eu precisava parar de falar da vida dos outros e cuidar da minha, eu aprendi a ter mais alegria na vida. E você sabe como é que eu resolvo minha dor? Trabalhando, eu não penso nela. Eu sento na minha máquina e costuro as crianças. E minha mãe faz tipo 40, 50 enxovais por mês com dor. E ela fala, eu lido com a minha dor trabalhando. Porque se ela deitar na cama, gente, ela vai ficar igual a frase lá do Raul Seixas, né? Sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, enquanto ela tá viva, ela vai trabalhando. Isso eu aprendi com ela. Vamos rir. Minha mãe conta as histórias mais tristes, mais trágicas, fazendo a gente gargalhar. Eu aprendi isso com ela. Cheguei de paraquedas nessa live, vou dormir me sentindo abraçada pela vida. Fiquei até final. Muito obrigada, Sandra. Um beijo daqui de longe. Um beijo, Pamela. Vai dormir então bem, que bom. Segue o podcast Contos que Movimentam. Toda semana eu coloco 2 contos de tradição oral lá. E toda semana eu pego uma história lá do podcast e faço uma live como essa daqui
para a gente ir dialogando sobre a vida e sobre a história, como a gente pode fazer com que as histórias nos tragam, nos deem, né, nos ajude a levar uma vida mais leve, mais feliz, mais prazerosa. Podem indicar mais histórias, tá? Mandem aí no direct do Instagram ou aqui no YouTube mesmo, no Facebook. Quem tem meu WhatsApp pode mandar para o WhatsApp. Qual história você gostaria que eu fizesse uma live falando sobre ela? As indicações vão ajudar bastante e nos vemos nas próximas lives. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Prazerzaço estar aqui com vocês. Beijo.